pessoal, vamos começar lá esse nosso bate-papo de hoje. Como vocês, a grande maioria de vocês devem saber, o meu nome é Henrique Lima. Eu fui a pessoa que começou esse projeto, que está se tornando algo muito bacana. Eu queria aproveitar esse primeiro momento aqui para poder falar para vocês o que é que significa Privilege, porque ainda existem muitas pessoas ainda que têm a curiosidade. Esse nome Privilege foi um nome que na escola eu e amigos utilizávamos como uma palavra quando a gente se referia a dinheiro. E esse nome se referia a dinheiro era uma coisa que se tornou habitual nosso. E a gente não dizia, por exemplo, eu quero R$10, eu quero 10 primas. E isso foi evoluindo. E depois a gente saiu da escola e acabou ficando no esquecimento. E depois, quando eu estava formatando o projeto, eu precisava ter um nome bem bacana. E eu lembrei que o nome Primas, coloquei, e graças a Deus e a divulgação que está tendo dos nossos clientes, divulgadores, a gente está fazendo um sucesso muito grande. Eu vou seguir uma pauta que eu montei aqui para poder conversar com vocês e no final eu vou estar esclarecendo a maior parte das dúvidas e respostas frequentes. Então vamos lá. Está muito em evidência hoje a questão da empresa de marketing multinível, ela funcionar em um lugar onde não tem uma estrutura física. É muito normal a gente ter empresas que elas trabalham num pequeno escritório, então os usuários eles não têm acesso à empresa. A gente acabou percebendo que na maioria das empresas que utilizam marketing multinível, devido ao grande volume de usuários, não tem uma estrutura física e assim, não tem um atendimento presencial, não expõe a estrutura física de fato como ela é. E eu queria apresentar para vocês a nossa estrutura física, o que nós conseguimos conquistar em 3 meses. Essa primeira imagem aqui, pessoal, que vocês estão vendo, isso é a sede da empresa, tá? Fica no bairro de Candeias, em Pernambuco, que é a região metropolitana do Recife. E a sede da Privilege, onde uma boa parte dos nossos usuários já puderam conhecer, é onde funciona o nosso setor de desenvolvimento, onde a gente consegue desenvolver o sistema, é onde opera o nosso financeiro, marketing, eventos e recursos humanos. Eu queria citar com relação ao esse setor de eventos que a nossa empresa ela tem uma grande preocupação em estar presente em eventos de grande potencial, porque quando a gente está presente num evento de grande potencial, a gente consegue divulgar a nossa marca. E muitas pessoas chegam em casa sem saber o que é Privilege, ou se falam de Privilege. Tem pessoas, como o meu pai, que pode estar como exemplo, ele nem sabe falar o nome de fato, ele fala Privilege, daquela enganchada. E a gente divulga muito em eventos, porque a gente consegue aumentar a visibilidade do nosso site, que é o nosso principal foco. Nesse próximo slide aqui, é o Empresarial Pontos Corporate Center, onde, assim como na sede da empresa, a estrutura física, no Empresarial Pontos Corporate Center, a gente tem a sala A, que é a sala 1607. Eu tenho aqui para vocês um mapeamento para que possam entender como vai funcionar, inclusive internamente, quando tudo estiver pronto. Esse nosso material aqui do comercial, a gente vai estar atendendo os clientes de grande porte, onde a gente vai estar operando todo o comercial da empresa. No nosso comercial também, a gente vai estar atendendo as nossas franquias, que é algo que a gente vai poder falar um pouco mais à frente. Nesse momento aqui, pessoal, esse slide aqui, a gente tem aqui para apresentar para vocês a nossa central de atendimento aos clientes. O que é essa central de atendimento hoje? A gente colocou essa central de atendimento para funcionar de modo que a gente possa aprender como deve ser a nossa rede de franquias em todo o Brasil. A gente colocou essa central de atendimento para funcionar, a gente percebeu com o tempo que precisava de agendamento. No outro momento, a gente precisou perceber que a gente precisa criar uma certa hierarquia entre os nossos clientes para que a gente possa atender as pessoas
da melhor forma. Então, a central de atendimento, a gente teve dias que muita gente, hoje é sobre agendamento, a gente está conseguindo ter um controle melhor e a gente está concluindo o sistema que vai poder migrar para as plataformas de franquia, o que algo nos diz que muito próximo, essa central de atendimento aos clientes vão poder encontrar em todo o Brasil. Qualquer cliente nosso tiver qualquer problema, ele vai poder resolver através de uma opção online, que é o chamado online, ou então de forma presencial. Essa central de atendimento ela funciona hoje na Avenida Bernardo Vieira de Mello, que é no bairro de Piedade, e também em região metropolitana do Recife. Aqui a imagem interna de quando nós estávamos concluindo, isso aqui é a parte frontal, e na imagem inferior a gente tem a parte, uma outra parte que é onde fica a sala de espera, onde hoje praticamente não existe espera por conta do nosso agendamento. E a partir de agora a gente vai falar de um assunto um pouco sério e que está em evidência. Eu acredito que a parte de vocês poderiam estar esperando que a gente agora ia bater um papo com relação a dizer como é que funciona, quanto paga de comissão, como é que vai. E muitas pessoas têm questionado, comparando a Philips com um sistema de pontos, ou então com a pirâmide. Então eu decidi fazer uma apresentação hoje que a gente pudesse explicar para vocês o que é que seria Philips, o que é uma pirâmide, o que é um esquema de pontos. Visto que se eu conseguir passar para vocês de fato como é que tudo funciona, se eu conseguir passar para vocês como que é o negócio, se vocês conseguirem expor para as pessoas que vocês convidam para se cadastrar na empresa, vocês vão estar bem mais seguros e vão entender de fato o porquê eles estão acusando as empresas de marketing multinível e o que é um marketing multinível de fato. Para poder conversar aqui com vocês e falar sobre o esquema ponto, sobre pirâmide, sobre o marketing multinível, eu decidi pegar um documento que é uma nota técnica de número 60. Essa nota técnica, pessoal, vocês podem encontrar facilmente na internet, que é uma nota técnica da Secretaria de Acompanhamento Econômico, SEAE, e do Ministério da Fazenda. Essa nota técnica foi publicada em 16 de maio deste ano. Então, esta nota técnica, que é feita pelo SEAE, que é quem faz todo o acompanhamento econômico do país, eles fazem algumas citações e explicam o que seria um esquema Ponzi, o que é uma pirâmide e uma marketing multinível. Eu decidi utilizar esse documento porque se uma conversa baseada em fatos ou em informações pelo qual a gente não tivesse um respaldo de onde que veio a informação, a gente fazendo através desse documento, eu acredito que vocês vão ficar bem mais seguros com relação às informações que eu vou passar para vocês. Dentro da nota técnica que eu citei para vocês, existe um primeiro item aqui que fala da característica essencial. Qual é a principal característica de uma pirâmide financeira? A principal característica da pirâmide financeira é quando prometem aos seus consumidores ou investidores grandes lucros com base principalmente no recrutamento de outras pessoas para participar do programa. Nesse primeiro ponto, pessoal, eu queria que vocês entendessem e que ficasse bem claro que no nosso contrato, quando a gente fala daqueles bônus de 2% ao dia, em nenhum momento a gente garante dinheiro, porque na nossa cláusula do contrato, a cláusula específica 9.3, ela diz o seguinte: nos dias que efetivar as atividades propostas pelo sistema dentro do escritório virtual, você ganhará em crédito para anunciar no Philips 2% sobre o total de recargas que tem efetivado nos últimos 12 meses. Qual que é a proposta da empresa? A nossa empresa quer lucrar. Só que a gente entende que vários de nossos usuários, eles ganham esse bônus, mas de fato eles não querem utilizar bônus. Eles vão utilizar apenas o volume de publicidade que compraram inicialmente. Então, se a empresa tiver lucro, ela se faculta no direito
ela pode optar em pagar em dinheiro. Pelo nosso terceiro mês, nós pagamos em dinheiro e, como presidente da empresa, eu gostaria de dizer para vocês que a gente tem todo o interesse, gostaria sim, de para toda a vida da empresa pagar sempre em dinheiro quando houver usuários interessados. Mas a gente pede que nossos clientes, nossos divulgadores, divulguem da maneira correta, mostrando que em nenhum momento a gente garante esse rendimento em dinheiro. Porque se a gente oferecesse esse rendimento em dinheiro, seria matematicamente impossível poder cumprir, seria matematicamente impossível garantir esse retorno. No próprio documento do CEAI, ele faz uma outra citação que a fonte de ganhos não é a realização de qualquer investimento real ou a venda de bens destinado ao público geral. Bem, no nosso caso, o nosso produto é real. Mas eu vou te falar, mas não é um copo, não é uma cadeira. Como é que é um produto real? O nosso produto, ele é um produto publicitário. Um exemplo que eu tenho aqui muito bom para dar, para vocês entenderem qual que é o nosso produto. Existem algumas empresas que estão começando no mercado agora, são empresas pequenas, e eu acho que vocês não conhecem, são essas daqui, ó. Empresas que vendem o mesmo produto que nós vendemos é o Facebook, o Google e o Yahoo. Essas empresas, elas têm como principal produto a publicidade, o mesmo produto que o Brickless. Então, quando alguém questionar para vocês e disser que a gente não tem um produto, ou que a Brickless não tem um produto, além de tudo que a gente vai lançar, o nosso principal produto é a publicidade. E a publicidade também é o principal produto do Google. Existe também aqui na nota técnica, fazendo a comparação entre a pirâmide financeira e o esquema de Ponzi, onde diz que o esquema de Ponzi é um tipo de fraude financeira que atrai investidores com promessas de retorno extraordinário sobre o capital, o qual seria investido em um determinado ativo. O que isso quer dizer, pessoal? Vamos aqui pegar o nosso primeiro ponto. Primeiro, eu quero falar para vocês de Charles Ponzi. Charles Ponzi, ele foi uma pessoa que ele recrutava pessoas, ele fazia com que pessoas investissem, ele utilizava um argumento que iria pegar esses selos para poder revender nos Estados Unidos. Bem, na prática, o selo realmente valia mais nos Estados Unidos. Só que ele acabou percebendo que ficava inviável, ou que não seria interessante, pegar esses selos e vender nos Estados Unidos. Então, o que é que ele fez? Ele pegou o investimento das pessoas que chegavam depois e iam pagando um pouco para as pessoas que já estavam dentro do esquema dele. Então, o que acontece? Você pode assinar um esquema Ponzi quando uma determinada empresa ela lhe convidar a fazer um investimento em um determinado produto, pelo qual vai render uma determinada renda e ele vai lhe garantir um retorno. Então, a Brickless, em nenhum momento, ela fala para você, faça um investimento. Na Brickless, você pode comprar o nosso pacote de publicidade e você pode acumular crédito em publicidade, que pode sim se transformar em dinheiro. Mas em nenhum momento a gente garante esse retorno financeiro. Então, no esquema Ponzi, ele precisa investir em um determinado ativo. No nosso caso, não. A gente simplesmente vende a publicidade. A gente sequer cobra taxa cadastral. Um exemplo que eu posso dar aqui para vocês hoje, para vocês entenderem o que é que seria o esquema Ponzi e que foi realmente comprovado e que os diretores foram punidos, foi a Fazenda Reunida de Boi Gordo. O que é a Fazenda Reunida de Boi Gordo fez? Eles recrutaram pessoas e eles prometiam um ganho de 38% ao ano. Bem, por que a gente pode assinar esse esquema Ponzi? O primeiro aspecto é que eles pegavam o investimento prometendo investir em determinado ativo, no caso seria um de bois, e a promessa deles era de um retorno de 38% ao ano. Só que existe um pequeno detalhe. A engorda de bois, ela cresce e rende algo em torno de 10% em 18 meses. Então, se o boi ele apenas rende em torno de 10% em 18 meses, seria impossível pagar 38% ao ano. O
segundo caso que eu tenho aqui como exemplo é a Avestruz Master. E a Avestruz Master também com esquema de bombas, e eles chamavam pessoas para poder fazer investimento em avestruz. E no caso deles, eles venderam mais de 600 mil avestruzes, enquanto na prática eles possuíam apenas 38 mil. Essa informação que eu estou passando para vocês aqui tem tudo nesse parecer do SEAD. No próximo momento aqui, que eu estou dando uma lida também, eu procurei fiz alguns estudos com relação à Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. A gente tem no Brasil uma associação que ela tem uma política de ética e ela ajuda muito para que a gente possa entender o que é uma empresa de marketing, o que é uma pirâmide, o que é um esquema Ponzi. E existem algumas citações por ela, pela qual eu peguei um parágrafo aqui, que ele diz que, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, as compensações poderão ser por suas vendas pessoais de produtos e serviços a consumidores. São remunerados pelas revendas ou compras de pessoas que ele próprio recrutou e patrocinou no plano, podendo também ser remunerados com base nas revendas do grupo ou da rede que foi recrutada e patrocinada por pessoas por ele previamente recrutadas. Falando em venda direta, pessoal, vocês não são obrigados a fazer nenhum tipo de estoque. Vocês não são obrigados a ter um consumo mensal. O que acontece? A partir do momento que você é o nosso cliente, ou mesmo sem ser o nosso cliente, você pode indicar o nosso produto. Quando a outra pessoa consome, ela gera um faturamento para a empresa. Então, se a empresa tem esse faturamento, ela te garante um retorno em dinheiro de até 76% em até 5 níveis. Então, quando você indica e alguém consome o nosso produto, a nossa empresa fatura. Então, é única e exclusivamente neste momento em que a nossa empresa garante um retorno em dinheiro. Bem, a nossa comissão ela é algo fabulosa, é muito grande. Quando eu montei o projeto, eu tinha dois caminhos para seguir. Ou eu poderia montar uma empresa e, se eu alcançasse sucesso, eu teria 100% dos lucros. Ou eu tenho a segunda opção. Eu posso ter divulgadores pelo qual eu vou destinar a maior parte dos lucros e lucrar um pouco, ao invés de lucrar muito. Qual é a grande jogada disso? Eu hoje lucro uma porcentagem bem pequena, mas a minha porcentagem é em cima de um volume muito grande. Então isso é muito importante para a empresa. Isso é muito importante para mim. Então eu prefiro que a nossa empresa continue lucrando pouco e dividindo nossa participação no lucro com vocês, do que para a gente se tornar uma empresa que se fique única no mercado e se torne bem mais difícil o crescimento dela. Também eu tenho aqui um exemplo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe a FTC, que é Federal Trade Commission. Essa FTC é como no Brasil. A FTC nos Estados Unidos, eles foram quem deram a investigada, quem regulamentaram e fizeram algumas recomendações para a Imway, uma empresa de marketing multinível. Eu peguei um tópico aqui que eu achei muito bacana, que é o seguinte: a FTC, que é nos Estados Unidos, ela entende que está diante de um marketing multinível quando os consumidores são significativamente maiores que as pessoas participantes do negócio. Bem, e agora vamos dar um exemplo da Pripps. A Pripps hoje ela tem um pouco mais de 200 mil usuários cadastrados. Não são todos os usuários cadastrados que são nossos clientes, mas mesmo imaginando que todos os nossos clientes cadastrados, algo em torno de 200 mil, eles são nossos clientes e eles indicam, no caso, eles participam do nosso esquema, no caso do nosso público em geral, nós temos algo em torno de 4 milhões de pessoas visitando o nosso site. São 4 milhões de pessoas consumindo o nosso produto. São 4 milhões de pessoas consumindo e gerando faturamento para a nossa empresa. Então, nesse primeiro tópico aqui, falando da FTC, em um outro momento, eu vou estar colocando esse parágrafo aqui para que vocês possam ler comigo. A FTC entende que está diante de um marketing multinível quando muitas
no sistema e mais de 4 milhões de pessoas consomem e visitam o nosso portal. Então, desta forma, nesse primeiro aspecto, se nós fôssemos regulamentados ou se fôssemos visitados pela FTC, diríamos assim, nesse primeiro ponto, a Privos fica bem destacada e bem distante de uma pirâmide. Um segundo ponto aqui, que também é citado nessa mesma nota, que também é da FTC, a FTC, além de entender que acredita não estar diante de uma pirâmide quando existem bem mais pessoas consumindo do que as pessoas envolvidas, o segundo ponto é não exigir taxas de entrada. A Privos, desde quando iniciou as atividades, ela nunca cobrou taxa de entrada. O usuário, desde a nossa primeira versão de contrato, desde quando a nossa empresa iniciou, ele sempre pôde se cadastrar, ele sempre pôde participar das atividades, ele sempre teve acesso direto ao seu back-office. Ele nunca foi necessário pagar qualquer tipo de taxa para participar da nossa empresa. Então, nesse segundo ponto aqui, a nossa empresa não exige taxa de entrada. Inclusive, sem pagar nada de taxa de entrada, o usuário ele pode acumular pontos e poderá ser remunerado. O próximo ponto, que é citado pela FTC, é que fazendo as vendas efetivas de produtos uma pré-condição para que aqueles distribuidores possam fazer jus aos bônus de desempenho. É o mesmo caso que o anterior. A gente não obriga que o usuário faça um consumo mensal. A gente não obriga que o nosso usuário compre um produto. O usuário ele pode acessar o nosso site livremente, acessar o back-office e acumular Privos. Um outro tópico que a gente tem aqui é prever que os produtos sejam vendidos a consumidores varejistas. No nosso caso, a gente vende publicidade. O nosso foco é exibir a propaganda. Então, a gente exibe para 4 milhões de pessoas e não único exclusivamente para os 200 mil que são cadastrados. E o último ponto que é citado aqui pela FTC é o seguinte, pessoal. Prever a compra do inventário não comercializado pela rede. Bem, na nossa empresa, nós não precisamos prever a recompra do produto, porque a gente não obriga que o usuário faça qualquer tipo de estoque. Dando como exemplo de empresa de marketing multinível, a Herbalife, por exemplo. Você é obrigado a ter um consumo ativo. Se nós tivéssemos um produto que fizéssemos a mesma metodologia da Herbalife e obrigássemos que vocês consumissem mensalmente, a gente teria que prever o retorno e a recompra de tudo que você não vende. Então, no nosso caso, já que a gente não te obriga a consumir, a gente não te obriga a vender, nós não precisamos prever esse tipo de situação. Também é citado, na verdade, para a Amway, a FTC citou a Amway, e fala para que a Amway não faça nenhum tipo de publicidade, propondo aqueles ganhos exorbitantes e propondo imagens que façam com que o usuário acredite num ganho rápido e fácil de dinheiro. Eu não sei se vocês já perceberam, quem é o usuário mais antigo da Privos, com certeza deve ter percebido, mas nunca fez parte do material de publicidade da Privos, distribuição de Mercedes, distribuição de Ferrari. A gente nunca fez aquele material de divulgação dizendo que você ia ficar rico, nunca fez um material de divulgação incentivando o ganho fácil de dinheiro. Existe a possibilidade de ganhar muito dinheiro assim como qualquer negócio, mas não faz parte do nosso material de publicidade. No último item, só que a gente possa ficar um pouco mais amarrado, além desse documento citado da CI, existem alguns
de economia popular. Bem, pessoal, o crime de economia popular é algo que é bem ligado a quando você recebe antecipadamente para poder prestar um outro serviço. A melhor resposta que eu tenho é esse aqui, ó. O nosso método de cobrança, ele é exatamente igual ao Facebook, Google e o Google. Quando você opta a fazer um pagamento ao Google para poder fazer publicidade no site deles, é igualzinho ao Triplos. Você tem que gerar um boleto bancário. Esse boleto bancário tem um prazo de 3 dias úteis para ser ativado. E quando ele é ativo, você pode exibir as propagandas. Então, nós utilizamos o mesmo método de cobrança de empresas como Facebook, Google e Yahoo. Então, a partir disso aqui, o que é que eu quero que fique bem claro para vocês? Muitos usuários, inclusive quando a gente se encontra pessoalmente, eles me perguntam com relação a isso. A empresa A ou B teve uma questão de bloqueio inicial, a empresa C teve isso, a Priplos, ela corre esse risco. Bem, se nós não tivermos a oportunidade de expor a nossa metodologia de negócio, se nós não tivermos a oportunidade de mostrar como funciona a nossa empresa, talvez. Mas se eu tiver a oportunidade de, junto com a minha equipe, diante do juiz, poder explicar o que é a Priplos, a pessoas que entendam tecnicamente de marketing digital, a pessoas que entendam de publicidade, a pessoas que entendam de ganhar dinheiro na internet, eu não tenho o menor receio. Eu não acredito de forma nenhuma que a nossa empresa poderia passar por um bloqueio. Mas isso pode acontecer desde que nós não sejamos ouvidos. Porque o nosso negócio, ele é muito diferenciado. Ele tem uma metodologia que vai ficar para todo sempre. A gente tem as perguntas e respostas que algumas pessoas acham que não tem nenhum valor, mas tecnicamente eu posso provar que essas mais de 39 milhões de perguntas e respostas que o nosso sistema tem através de vocês pode gerar um faturamento para a nossa empresa pelo resto da vida. Falando no conceito de sustentabilidade, se uma padaria ela deixar de vender pão, ela vai quebrar. Se qualquer ramo de negócio parar de vender, ele vai quebrar. No nosso caso, através das perguntas e respostas, isso gera um tráfego para a nossa empresa, que é muito mais fácil. Qualquer negócio convencional quebrar do que a nossa empresa. Eu tenho também aqui uma tabela bem rápida, que ela faz alguma comparação entre a pirâmide financeira e a venda direta. O documento da CI, tá, pessoal, não é algo que eu estou dizendo. Eu vou até colocar o link depois no escritório desse material que vocês possam apreciar posteriormente. E existe uma tabela que eles citam o que é que seria venda direta, que é o marketing multinível, e o que é que seria a pirâmide financeira. No primeiro item, eles dizem que a venda direta possui produtos ou serviços. É o caso da Priplos, a gente tem serviços. O principal produto é o serviço de publicidade. Uma pirâmide financeira não vendem nada ou vendem produtos e os serviços com preços fora da realidade. Falando em valores, a nossa publicidade é a mais barata do mercado. Dando como exemplo daí, a IB faz a publicidade cobrando algo próximo a 8 centavos por exibição. Nós cobramos apenas 1 centavo. Então nós temos um produto mais barato do mercado. Então, nós temos um serviço e nós não vendemos com preços fora da realidade. A venda direta diz que o ganho é proporcional ao esforço. É no caso da Priplos. Se você faz um esforço em vender publicidade, você vai ter um ganho grande. Se você não tem esforço, você não vai ganhar. No caso da pirâmide financeira, o primeiro a entrar é o que mais ganha. No nosso caso, o nosso primeiro usuário, se ele não vender, se ele não tiver nenhum esforço, ele não vai ganhar nada, ele não tem o que ganhar. Um outro item aqui com relação à continuidade e hereditariedade. A nossa empresa é contínua e hereditária, e um dos produtos que podem proporcionar isso é as perguntas e respostas, que eu vou citar um pouco mais à frente. No caso da pirâmide, não existe a continuidade. A venda direta, que no caso é o marketing multinível, é uma empresa que gera e recolhe impostos. No caso da nossa empresa, nós geramos
alguns milhões em impostos hoje. A pirâmide financeira, ela não tem pagamento de impostos. A venda direta é o marketing multinível. Ela tem garantia de devolução quando existe a obrigatoriedade de estoque. Nós não temos garantia de devolução porque não temos a obrigatoriedade de estoque. E a venda direta, ela tem um forte investimento em treinamento. Bem, é o que estamos fazendo agora. Nós estamos fazendo um treinamento sobre o nosso produto. Nós estamos explicando sobre a nossa empresa. Enquanto na pirâmide, existe o foco no desconhecido. Isto que eu falei aqui para vocês é um documento do SEAI. Tudo que eu falei aqui para vocês é o que a gente tem de oficial. Então, se a gente pegar todos os itens onde falam pirâmide e marketing multinível, de um por um, a Priplos não se encaixa em nenhum momento, em nenhum requisito de pirâmide. Nós não nos encaixamos em nenhum momento em qualquer requisito de esquema Ponzi. Uma outra coisa que tem aqui também é falando sobre a captação da economia popular. Nós não temos nenhum problema quanto a isso, porque o produto que é comprado à nossa empresa, ele é entregue ao igual o basta que seja compensado o pagamento. E para finalizar esse assunto, que não é um tanto quanto chato e sério, pessoal, o último requisito que o SEAI fala é com relação à insustentabilidade do esquema piramidal, uma questão matemática, quando a gente fala de PG. Bem, nós não temos o menor problema com a PG, nós não temos nenhum problema com a progressão geométrica, nós não temos nenhum problema com a questão do cadastramento. Eu não sei se vocês perceberam, mas a Priplos, desde o seu primeiro dia, ele só permite o cadastro único e exclusivamente de pessoas que possuem CPF, que é o cadastro de pessoa física, logo apenas para brasileiros. Então, mesmo que nós cadastremos todos os brasileiros que existem no Brasil ou que morem fora, nós sempre teremos um tráfego muito maior, porque a nossa meta é ter um produto que seja faturado por todo mundo, gerando faturamento para os brasileiros. Então, a PG, ela se encerra quando a gente atinge o público do planeta. Mas se hoje só é possível se cadastrar pessoas do Brasil, a gente fica muito longe dessa questão matemática, da questão da PG, porque a gente limita o nosso número de usuários cadastrados a partir do momento que a gente exige que o nosso usuário tenha CPF. Então, feito isso, nós temos uma meta de cadastrar os brasileiros e fazer com que ganhemos visitas através de perguntas e respostas e várias estratégias de marketing multinível para receber tráfego de todo mundo. Eu vou trazer aqui para vocês agora uma pequena novidade. Eu peço para vocês que me compreendam que eu não sou palestrante, talvez não tenha uma boa dicção para poder explicar bem para vocês, mas eu estou me esforçando. Nesse momento aqui eu vou explicar para vocês sobre o nosso plano de carreira. Nós teremos o usuário sem classificação, o usuário bronze, o usuário prata, ouro e diamante. O que é que muda? Qual a diferença? Quais as vantagens? O que é que muda na Priplos a partir dessa classificação de usuários? Bem, o usuário sem classificação, falando do ponto de vista de remuneração extra que eu vou apresentar em seguida, ele não ganha nada. Falando do ponto de vista de atendimento, um usuário sem classificação, caso ele precise de um suporte nosso, ele só poderá ser atendido única e exclusivamente por chamada online. O usuário bronze, a mesma coisa. Falando em suporte, ele só poderá ser atendido através do chamado online. Uma vantagem extra que existe para o usuário bronze
independentemente de qualquer ganho que ele tenha tido no mês, será acrescentado R$ 100. Então, o usuário sem classificação, ele não ganhou nada. O usuário bronze, em relação ao suporte, ele só vai poder resolver através de um chamado online. Mas, do ponto de vista de remuneração, somando qualquer outra renda que ele tenha através da Primas, será pago em dinheiro para o usuário bronze o valor de R$ 100. O usuário prata, ele tem uma diferença no atendimento, que além de ele fazer um chamado online, ele poderá fazer um atendimento presencial sob agendamento em qualquer uma de nossas franquias. Hoje nós só temos setor de atendimento no Recife, mas nós vamos expandir a questão de franquias de suporte para todo o Brasil. Então, o usuário prata, ele vai poder fazer um chamado online, ele vai poder fazer um atendimento presencial e poder resolver problemas dele e da rede dele. O usuário prata, além de ter essa diferença no chamado, somando a qualquer ganho que ele tenha no mês, ele vai receber em dinheiro um bônus extra no valor de R$ 500. Essa é a vantagem de ser um usuário prata. É o atendimento diferenciado e é esse bônus extra que vai receber em dinheiro. O usuário ouro, ele vai ter uma diferença no atendimento, que ele vai ser isso aqui, pessoal, para a gente dar um exemplo, é algo parecido quando você vai no aeroporto. Quando a atendente diz, se você é usuário, se você tem um cartão fidelidade não sei lá das quantas, você não vai enfrentar fila. É algo parecido. Aqui você vai ser classificado para ter um melhor atendimento e também vai ser remunerado porque você está classificado. O usuário ouro, ele vai poder responder o chamado online, ele vai poder fazer um atendimento presencial com prioridade. O que quer dizer isso? Quando ele fizer um agendamento presencial, ele vai ser tratado com prioridade. Então, ele vai ser encaixado através do nosso sistema à frente de várias outras pessoas que sejam pratas ou que não tenham classificação. Além do chamado online, além do chamado presencial, o usuário ouro, ele vai ter um telefone para poder entrar em contato com a empresa para poder resolver qualquer problema dele ou da rede. E falando dos ganhos, o usuário ouro, além de todos os ganhos que ele tenha, ele vai receber em dinheiro o valor de R$ 5.000, somado a qualquer ganho que ele tenha naquele mês. E por último, eu vou citar aqui a questão do usuário diamante. O usuário diamante, ele vai ter vários benefícios. Falando no benefício de chamado online, ele vai ter um chamado online prioritário. Porque é isso, o cara que é diamante, ele abre o chamado dele ele tem prioridade, ele passa na frente de muita gente. O atendimento presencial prioritário e o usuário diamante, ele poderá agendar, inclusive, que o atendimento seja feito na sede da empresa. O usuário diamante, ele vai ter o acesso ao telefone do call center, assim como o usuário ouro, e o usuário diamante, ele vai ter o celular do gerente da empresa. O que isso quer dizer, pessoal? O cara que é diamante, ele tem acesso ao site da empresa. O cara que é diamante, ele tem um número de celular para ligar se ele precisar de suporte para aquele direito. O cara que é diamante, ele vai fazer um chamado online, vai ser respondido bem mais rápido. O cara que ele tem um chamado online, vai ter um atendimento priorizado, seja nas nossas unidades de atendimento, de suporte, ou seja, na sede da empresa. E, falando em remuneração, o usuário diamante, somando qualquer outro ganho que ele tenha tido naquele mês, ele vai somar um valor de R$ 10.000, único e exclusivamente porque ele é um usuário diamante. E agora vem um ponto muito importante para os profissionais do marketing imobiliário. Vocês devem entender que é muito bacana você é muito bacana você vender produtos para uma rede de sucesso. E também vocês devem saber que é importantíssimo que a empresa reconheça o trabalho de vocês. Então, o cara que é diamante,
ele vai ser publicado na nossa linha do tempo do Facebook. Mas qual o sentido disso? Primeiro, quando você é reconhecido, isso é bom para você. E quando você é reconhecido publicamente, qualquer outra empresa que utilize o marketing multinível, ele vai utilizar. Então existem situações em que, quando eu entrei no marketing multinível, eu descobri que tem empresas que oferecem carros, por exemplo, para que um determinado líder, no nosso caso, um cara que é diamante, ele diz, eu dou um carro ao diamante tal para ele poder participar da nossa empresa. Porque a empresa multinível sabe que quando o líder é forte, ele vale muito. Então, para um cara que é diamante, ele vai ter um registro público numa empresa que tem muito sucesso no Brasil e no mundo, e ele vai ter esse nível. Ele vai ter como provar que ele é um cara que tem uma rede boa. Então, ele vai ter o reconhecimento. E uma grande vantagem que a gente está dando aqui para o diamante é essa questão do reconhecimento. Mas e por que esse reconhecimento? Por que essa questão na página do Facebook? Por que você fala de outra empresa para poder tomar conta, para que possa vir me tirar da empresa? Primeiro ponto. Eu acredito que o profissional do marketing multinível, ele é um consultor de negócio. Ele está ali para poder indicar determinados produtos a necessidade da rede dele. Então, o profissional do marketing multinível, eu acredito que ele pode estar participando da empresa A aqui dentro do copo. Eu acredito que o profissional do marketing multinível pode participar da empresa B, que vem de prata, e pode participar da empresa C, que vem de talheres. Então, ele vai poder abrir um leque de opções para os usuários dele que tem diversos produtos. Então, aplica. Nem hoje e nem nunca vai exigir que você não participe de outra empresa. A gente entende que o profissional do marketing multinível, ele é um consultor. A gente entende que o profissional do marketing multinível, ele precisa participar de várias empresas, porque ele não pode estar atrelado a um único produto. Então, a gente não exige que você participe exclusivamente da nossa empresa, e a gente quer te reconhecer como nosso usuário diamante, para que outras empresas tenham interesse em você. Então, para isso que funciona o nosso reconhecimento público. Aqui, no próximo passo, eu quero citar para vocês, as pessoas podem estar perguntando, e como é que eu me torno um usuário bronze, prata, ouro, diamante? Essa informação vai ser citada para vocês no escritório nos próximos dias. Mas eu tenho aqui para apresentar para vocês hoje quais serão os nossos critérios. O primeiro critério será a questão das perguntas e respostas relevantes ao sistema. O que é isso? Quando você faz uma pergunta relevante, essa pergunta vai ser visitada por várias outras pessoas quando alguém for no Google buscar essa pergunta. Porque no Google não existe a resposta para as perguntas. No Google existe uma listagem dos sites que têm as respostas para as perguntas. Então, quanto mais relevante a pergunta, mais vezes o Google irá nos mostrar na listagem de sites que possuem a resposta para o conteúdo, e a gente vai ganhar o acesso. Algumas pessoas acabam confundindo relevância com complexidade. Uma pergunta relevante, ela não quer dizer que é uma pergunta complexa. Por exemplo, uma pergunta muito simples é: quem descobriu o Brasil? A grande maioria de vocês, ou todos, devem saber que, segundo os livros de Pedro Álvares Cabral. Só que vocês devem parar para analisar que as crianças estão na escola. Uma grande maioria delas já estão na sala de aula com um tablet, por exemplo. E a professora pode perguntar: quem descobriu o Brasil? Quando a criança vai lá no Google e pergunta: quem descobriu o Brasil? E alguém fez essa pergunta no Google, a gente vai ganhar o acesso de uma criança. Então a gente vai ter um público que busca por aquela informação. Então, uma informação relevante, ela não tem que ser complexa. Ela tem que ser uma pergunta que vai ser buscada por um determinado público. Um grande exemplo que eu posso dar também é chegar na Copa do Mundo. Então, qualquer conteúdo relacionado à Copa do Mundo pode ser uma pergunta bem relevante. Apenas uma sugestão. Então, nós analisaremos como primeiro critério
fazer uma visita diária com a rede social e a gente vai analisar quem é o nosso cliente que ele divulga prêmios. A gente vai saber quem é o usuário que faz uma postagem por dia no Facebook, por exemplo, falando sobre a prêmios. Então, se tu és um usuário que fala diariamente sobre a nossa empresa, a gente vai saber. E isso também vai ser pontuado. O próximo ponto é a questão da massificação de nossa marca. Só lembrando que tudo que eu estou falando aqui, ninguém é obrigado. Isso aqui é apenas um requisito para quem queira participar desse tipo de classificação. Para poder fazer a massificação da marca, você vai ter uma opção que você vai poder fazer um upload da imagem do seu carro, por exemplo. O usuário que coloca o adesivo no carro dele, o que é que acontece nesse momento? No primeiro ponto, se tu colocas o adesivo no teu carro, quando tu encontra um outro carro na rua que também possui o adesivo, é como se a gente se encontrasse. É como quem dissesse, eu não estou só, mas eu tenho um cara ali que também participa da Privilege. Então, a gente vai se tornando uma grande família. Então, a gente acaba se identificando. Eu tive uma situação em que eu ia passando e tinha um carro que tinha caído num buraco e estourou o pneu. Só que, por coincidência, não coincidência, quando eu olhei o carro tinha um adesivo da Privilege. Então, eu parei, fui dar o suporte para esse cara e fiquei muito feliz. Então, isso pode acontecer na nossa vida de forma cotidiana. Então, se a gente sabe que a gente tem um profissional do marketing multinível, se a gente sabe que tem um usuário da Privilege, esse simples adesivo ele pode ajudar nesse aspecto. Mas falando da massificação da marca, o adesivo ele serve para o seguinte, pessoal. Quando você sai com o seu carro, várias pessoas veem o nome Privilege. Outras pessoas vão, quando as pessoas veem a marca, alguns vão se lembrar de Privilege, vão visitar o nosso site para saber o que está acontecendo. Quem não conhece a Privilege vai entrar no Google, vai botar lá Privilege, vai visitar a nossa página. Então, quando a gente recebe essa visita, a gente vai ter um acesso. Um próximo ponto aqui também que eu tenho, falando assim, uma coisa que é bem clara da gente expor é a questão do carro, né? O carro é muito claro a questão da propaganda que você está fazendo. Que eu não tenho carro. Cara, eu tenho aqui muitas pessoas com adesivo pequeno bem bonito no capacete. Então manda essa imagem pra gente, porque no critério de a gente avaliar quem é o cara que vai para diamante, se tiver dois que só possam ir para ser diamante, isso pode ser um critério de desempate. E a gente vai saber quem está vestindo a camisa da empresa. Falando em vestindo a camisa da empresa, a gente foi um dos patrocinadores do evento em Caruaru, que Caruaru, para quem não está em Pernambuco, é o maior São João do mundo, é um evento bem bacana. E eu pude me deparar com muitos usuários, mas muitos usuários literalmente vestindo a camisa da empresa, que fizeram a camisa, colocaram lá o nome Privilege e tal. E isso é muito bacana, porque diante de um evento que estava com a camisa, ele acabou se reunindo muitas pessoas, então surgiram uma amizade. É uma maneira de dizer, eu participo de um sistema que eu fiz a camisa, tu também participa? Então vamos se integrar, vamos interagir. Isso é muito bom. Então manda pra gente também uma foto com a camisa da Privilege. A gente quer saber que você está vestindo a camisa da empresa. A gente sabe que no cenário atual a gente está vivendo um monte de bombardeios da mídia com relação ao marketing multinível. Então, se o usuário nos abandona nesse momento, todos nós vamos ficar na mão. A empresa e o usuário que tinha expectativa de ganhar dinheiro. Então, a maneira da gente ficar forte são os usuários nos ajudando. Então, principalmente nesse momento, eu queria até fazer um pedido para vocês, neste momento em específico, levantem a bandeira da empresa do marketing multinível que você trabalha. Se você não é da Privilege, se você não gosta da nossa proposta, eu respeito de forma absoluta, mas eu digo, levante a bandeira da sua empresa. Esse é o momento que a empresa mais precisa de você. Se você participa da empresa A ou B, levante a bandeira dela. É esse momento que a empresa está precisando de você. Se nesse momento crítico você virar as costas para ela, a empresa fica enfraquecida. Então, a mídia vê que está conseguindo nos combater. Então, a maneira da gente afrontar a mídia e mostrar que nós estamos fortes é através de vocês.
usuários, além de vestir a camisa literalmente, ter a camisa com essa propaganda, de fazer as postagens no Facebook, pedir perguntas e respostas relevantes, nós também levaremos em consideração para a classificação o número de convidados. Pessoal, vamos prestar atenção aqui nesse momento. Número de convidados. Não existe de forma nenhuma diferença entre o usuário que ele entrou e não comprou o pacote de publicidade e o usuário que comprou o pacote de publicidade. A gente vai levar em consideração o número de convidados. Então convidem. Não importa para a nossa empresa se esse usuário vai comprar ou não o nosso pacote de publicidade. O que nós queremos é o tráfego dessa pessoa. Nós queremos que essa pessoa visite a nossa página diariamente. Porque quando ela visita, ela vai estar conhecendo as publicidades que existem no site. Ela vai estar consumindo na nossa rede de divulgadores, na nossa rede de anunciantes. Então, a gente vai levar em consideração o número de convidados, independentemente se o usuário fez qualquer tipo de pagamento ou não. E, para finalizar, eu dei essa pausada, pessoal, porque o que acontece? Eu vou apresentar para vocês qual que é o verdadeiro projeto da Fritos. O que acontece? Esse projeto eu não poderia ter divulgado antes, porque a gente ia ter um grande problema, que seria o seguinte: eu não tinha dinheiro para poder investir na proposta, eu não tinha uma rede de divulgadores, eu não tinha apoio, eu não tinha estrutura física para poder montar. Hoje nós temos o apoio de usuários, temos o apoio de clientes, temos o apoio de divulgadores. Hoje a nossa empresa tem capital para poder lançar, e eu vou apresentar para vocês aqui qual que é a grande jogada da Fritos, qual que é o negócio de verdade. Só que antes de apresentar para vocês qual que é o grande produto, qual vai ser o grande lançamento que a gente vai ter por aí, eu queria dizer para vocês e mostrar onde é que nós estamos hoje. Hoje, pessoal, eu tenho aqui um exemplo para a gente saber onde é que nós chegamos em 3 meses. Entre os sites mais acessados no Brasil, em primeiro lugar está o Google, em quarto lugar o Yahoo. Eu queria dar uma ênfase no Yahoo, que enquanto algumas pessoas chamam as perguntas e respostas uma estratégia idiota que não funciona, as perguntas e as respostas do Yahoo são simplesmente os principais determinadores. Foi quem tornou possível o Yahoo ser um dos sites mais acessados do mundo, através daquelas enquetes de perguntas e respostas. Então eu não fui nenhum gênio para poder criar isso. Simplesmente nós estamos copiando uma estratégia que deu muito certo. Então quando alguém perguntar para vocês para que servem as perguntas e respostas, comparem o Yahoo. Isso fez com que o Yahoo tornasse o quarto site mais visto no Brasil e que garante a eles o faturamento de alguns bilhões de dólares por mês. Desculpa, o Yahoo fatura alguns bilhões de dólares por ano e não por mês. O IG, ele também é uma empresa que fatura muito e vende publicidade, está na posição número 12. A Fritos, em apenas 3 meses, estamos na posição 148, que saiu aqui a consulta ontem, eu não tinha comentar. E para vocês terem ideia do que é que eu estou falando, eu coloquei aqui na posição 477 o Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco é um jornal que tem 140 anos em Pernambuco. Eles têm toda uma história pela frente, mas em 140 anos de história, eles estão na posição 477. A Fritos, em 3 meses, está na posição 148. E no Rio Grande do Norte, a Tribuna do Norte é um jornal, é o principal jornal da cidade, e está na posição 662. Isso aqui eu coloquei só para vocês perceberem qual é o nosso peso hoje, qual é a nossa visibilidade, onde é que nós conseguimos chegar em 3 meses. Vou mostrar para vocês aqui antes de fato mostrar qual que será o nosso grande produto. Vocês devem ter conhecido já o nosso menor lanço único, que encerra daqui um pouquinho, que
a gente vai poder fazer com que alguém ganhe um carro 0 km, avaliado em algo em torno de R$ 34.000, fazendo talvez até um único lance por apenas R$ 1. Mas nesse momento aqui, pessoal, eu não queria mostrar para vocês o menor lance único. Com relação ao menor lance único, eu não queria mostrar para vocês somente com relação ao benefício. Eu estou mostrando para vocês o menor lance único aqui no ponto de vista de negócio. Qual que é a jogada do menor lance único? Por que é uma ideia bacana? O que é que eu faço quando eu divulgo o menor lance único? Pessoal, somente com este produto aqui, somente com o menor lance único, a nossa empresa, em cima de um carro de R$ 34.000, ela vai faturar. Eu estou entrando no site aqui nesse momento só para poder pegar a informação atualizada, tá? Bem, pessoal, falando do ponto de vista de negócio, exatamente nesse momento, enquanto eu falo com vocês aqui, um veículo que custa algo em torno de R$ 34.000, o nosso primeiro produto, que foi o menor lance da Prius, ele vai receber um upgrade, a gente vai sortear a casa, a gente vai ser reconhecido como o maior site de lances do Brasil, com um veículo que custa R$ 34.000. A Prius está faturando mais de R$ 150.000. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Prius, com um veículo, com apenas uma única promoção que se tornaram possível, ela está lucrando algo em torno de R$ 120.000. Quando a empresa lucra, isso é participado, ele é dividido entre os usuários. Então, produtos como menor lance único serão lançados. Então, quando a gente lança um produto e você veste a camisa, e você faz com que a gente faça com que pessoas consumam o nosso produto, a gente acaba tendo um faturamento. E em cima desse faturamento, a gente vai lucrando. E quanto maior o lucro, melhor para todos nós. Então, o que eu queria pedir nesse momento para vocês é para vocês vestirem a camisa de todos os produtos que vai lançar. E quando a gente lança um produto, vocês vestem a camisa, vocês divulgam, vocês consomem, a gente lucra. E quando lucra, existe o que dividir. Mas para a gente poder ir para o próximo, no final dessa nossa conversa de hoje aqui, eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia de verdade da empresa. Vocês vão conseguir entender somente através desse desenho aqui, ó. Vocês devem ter lembrado lá do que a gente estava falando da notinha que tinha do CA e por aí vai. A grande jogada do nosso negócio é o seguinte: quando eu queria, assim como a grande maioria das pessoas, poxa, eu queria um negócio bacana, eu queria um negócio que fosse reconhecido, eu queria ganhar muito dinheiro, e eu comecei a estudar sobre o marketing multinível. Eu nunca participei de nenhuma outra empresa do marketing multinível, e eu comecei a pensar em um produto para que a gente pudesse lançar o nosso marketing multinível. Então eu pensei em água. Poxa, se eu vender água, vai ser complexo ter que engarrafar e ter que entregar num lugar distante, vai ter a questão do frete, então eu desisti de água. Depois eu pensei no marketing multinível através do serviço de aluguel de carro, que era a questão que eu tinha locadora de veículo, mas só que o aluguel de carro seria muito complexo de gerenciar. Então eu não conseguia chegar a um determinado produto para poder comercializar através do marketing multinível. Então de repente eu tive uma ideia que eu achei muito bacana. Por que não fazermos o marketing multinível em cima de todos os produtos que nós já consumimos diariamente? Então, imaginemos aqui onde a gente tem afiliados Priplis, somos os usuários cadastrados que pagaram ou que não pagaram, isso não interessa para a empresa, o que importa é que você é um afiliado, você é um cliente, você é um usuário, que você divulga a empresa. E abaixo aqui onde eu chamo de conhecidos, onde tem todos esses usuários cinzas aqui, ó, isso representa o resto do mundo. São os nossos conhecidos, são as pessoas que visitam através da internet. Então, a Priplis, muito em breve a gente vai estar divulgando
assim, eu já estou divulgando, mas estaremos lançando, nós teremos uma bandeira própria de cartão de crédito. O que é isso? Existe a bandeira Visa, existe a bandeira Mastercard, existe a bandeira Elo, existirá a bandeira Preta. Nós não seremos um cartão que utiliza uma bandeira, nós seremos uma bandeira de cartão de crédito. Então, através dessa nossa bandeira, a gente vai poder pouco banco. Eu ainda não tenho um prazo específico para que tudo seja regularizado. A gente está implantando uma nova plataforma, mas eu acredito que na próxima semana vai estar tudo normalizado. A partir dessa nova plataforma a gente vai poder receber, e nós acreditamos de verdade que mudando de banco, a gente está indo para um banco onde nos foi prometido um suporte pelo qual o Itaú não nos deu. Com essa mudança de banco, acreditamos não ter mais nenhum problema com ativações, não vamos ter nenhum problema com reconhecimento de pagamento e emissões de pagamento. Hoje o nosso gargalo é o banco que nós estamos. O Banco Itaú, estou falando publicamente para 500 pessoas, nós temos aqui diversos registros e nós tentamos suporte. Existe um Banco Itaú com nível 3, que é o que deveria ser o nível máximo, e nós questionávamos perguntas técnicas e temos usuários que o banco não nos sabia responder. A gente tem muito problema de inconsistência, que a gente emite um pagamento para o usuário, o dinheiro não entra na conta do usuário, sai da nossa, o dinheiro fica voando, e a gente não tem nenhuma resposta quanto a isso. Então, nós estamos saindo definitivamente do Itaú. Isso não quer dizer que você, como usuário, vai ter que sair do Itaú. Tá? O Itaú, quem está saindo dele é a empresa. Independentemente do teu banco, a gente vai conseguir o pagamento. Então, muito em breve a gente vai estar regularizando isso. Existem também os boleiros que não foram ativos. Nós estamos fazendo uma grande auditoria no sistema para tudo para poder corrigir. Qualquer problema que você tenha na sua conta, abra um chamado e nós estamos empenhados em resolver. O nosso chamado ele evoluiu muito. Quando era por e-mail, um único usuário conseguia mandar 30, 40 e-mails. Então, quando ele mandava 30, 40 e-mails, ele ficava super afogado e não conseguia responder. Então, a partir do momento que a gente deixa que o usuário abra um único chamado, a gente vai resolvendo de um por um. Mas quando a gente chega no usuário, o problema é resolvido. Acaba se demorando um pouco hoje, mas muito em breve nós estamos aumentando o nosso contingente de pessoas. E o mais importante é que nós estamos diminuindo os problemas. Então, para a gente resumir a questão de qualquer problema se você tiver de ativação, eu tenho aqui, por exemplo, o usuário com alternativa desde 23 do 5. No dia 23 e 24 do 5, nós tivemos um grande problema de inconsistência junto ao Itaú. Inclusive, a gente tem uma listagem aqui de boletos que, se um usuário pagou e o outro pagou, era o mesmo boleto, então isso gerou uma confusão. A gente conseguiu resolver esse problema. Só que a gente conhece e sabe que ainda existem muitas contas inativas. Então, por favor, a gente só pede que você abra o chamado. Quando o seu chamado for atendido, a gente vai ativar a sua conta. E você, se conhecer alguém que tem esse mesmo problema, a gente não só ativa a conta, a gente vai gerar todas as comissões retroativas, como se você tivesse participado das atividades. Eu entendo que existem alguns problemas, mas eu queria que vocês soubessem que do lado de cá, tem um cara que há 3 meses atrás não imaginava que existia toda essa dimensão, e que nossa empresa, nós temos vários programadores, nós temos os atendentes, todo mundo está muito envolvido com o projeto, todo mundo quer resolver. As pessoas que foram atendidas presencialmente na nossa empresa recebido o carinho que eu exijo que a nossa empresa traga os nossos trabalhos. A gente tem um imenso respeito a todos vocês. Então, eu peço um pouco de compreensão, eu peço desculpas, peço que vocês estejam juntos ao nosso crescimento, que vai chegar um dia que a gente vai estar tudo redondo, vai estar tudo certo. Mas vocês precisam entender que a gente é um sistema de desenvolvimento. A gente quer ser uma rede social. Então, até a gente alcançar diríamos,
o sucesso como todo o nosso sistema, isso vai levar um tempo. E todas as vezes que lançarmos alguma novidade, isso vai gerar um certo, como é que eu posso dizer, pode causar algum caos, porque a gente não está em reforma, a gente está evoluindo. Então peço desculpas, peço compreensão. Se tiver qualquer problema, a única solução de resolver é o chamado ou o agendamento presencial se estiver em Recife. Eu também queria salientar que o atendimento online ele funciona de forma bem mais rápida que o atendimento presencial. E para a gente finalizar, pessoal, eu pedi para o nosso pessoal aqui de mídia, eu queria até agradecer para todos os funcionários da empresa, todo mundo está muito envolvido. Inclusive, enquanto eu converso aqui com vocês, a gente tem programadores, tem pessoas da empresa que está todo mundo assim, junto, caso eu precise de algum suporte. E, além de desejar sucesso para vocês, eu queria fazer um pedido. É muito mais importante, ou tão importante quanto a tranquilidade, o sucesso, ele não se reflete especificadamente no lado financeiro. Se vocês perceberem aqui na imagem, eu coloquei uma imagem de uma pessoa dormindo. E o que eu quero mostrar para vocês aí é a tranquilidade. Imagine a satisfação de dormir tranquilo. Pronto, agora vocês devem estar pensando que eu endoidei. Mas essa observação que eu estou fazendo é de um ponto de vista muito importante. Se você faz rede, se você é uma pessoa que está divulgando a nossa empresa, divulgue da maneira correta. Divulgue, explique sobre o que a empresa promete, explique sobre o crédito e publicidade, explique, se a pessoa tiver o interesse de um rendimento financeiro, explique todos os riscos, explique que a Breivik não é um sistema de investimento, explique sobre todo o nosso projeto da mesma maneira que eu estou explicando para você. Então, eu desejo a todos vocês um sucesso e desejo, acima de tudo, a tranquilidade para poder alcançar o sucesso. Para ter o sucesso, ele não é complexo se tiver só dinheiro. E também, se não tiver o dinheiro, eu acredito que seja tanto complexo você conseguir o sucesso e essa satisfação pessoal. Então, consiga a satisfação pessoal, consiga a satisfação financeira de forma séria, de forma digna. Não passa da Pripyat, não saia divulgando coisas que a Pripyat não diz. Simplesmente divulgue da maneira correta. Leia o contrato com a pessoa que você está convidando a participar da empresa. Revenda o nosso pacote de publicidade. Ou simplesmente convide. Cada pessoa que você convida é uma nova pessoa que vai dar tráfego diário para a nossa empresa. Eu vou dar uma pausa de uns 5 minutos, tá? Eu vou tomar uma água e eu vou voltar para poder responder algumas perguntas e respostas frequentes, tá? Eu volto mais ou menos daqui uns 5 minutinhos. Obrigado por enquanto. A nossa sala totalmente lotada. Da nossa próxima reunião a gente vai colocar uma sala maior. A gente abriu um pouco aqui a questão das perguntas e respostas e a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, vocês vão fazer algumas perguntas e respostas e na sequência a gente vai copiar e vai selecionar, porque muitas perguntas e respostas acabam se repetindo e a gente vai colocar no escritório de vocês amanhã,